Gente, esse é um vídeo um pouco mais informativo, tá? Pra vocês aprenderem a mexer no app do Mac Livros. Não necessariamente o app, mas é porque tem um app que eu acho que facilita um pouco a entrada, mas você pode só pesquisar no site também. Primeiro, né, o que é o Mac Livros? Eu já fiz um vídeo curto falando sobre o que é o Mac Livros, se vocês quiserem ver, mas eu vou dar um resumo aqui. O Mac Livros, ele é basicamente uma plataforma criada pelo Ministério da Educação para promover a leitura e, bom, a educação, né, das pessoas. E aí, lá dentro dessa plataforma tem muitos tipos de livro, né? Tem gêneros de livros diversos, assim, para você aprender, para você simplesmente ler por diversão. Então, tem muitas coisas para você fazer lá dentro. E aí, eu já digo aqui de antemão, essa plataforma, ela não foi feita para pessoas que têm a cabeça de TikTok, de eu vou ler um famosinho do TikTok. Significa que não existam livros famosinhos do TikTok lá dentro? Não, existem alguns também, mas não é uma grande maioria. Então não vai achando que é só para isso, né? Que é só os livros de diversão. Na verdade, essa plataforma ela é muito mais voltada para alunos e professores, pessoas que estão estudando para concurso, para Enem, mas existem livros também que são fictícios, que são de fantasia, que são de ficção científica ou não, e que não ganharam tanto reconhecimento nacionais e internacionais. E é muito bom pra você ter, tipo, um pouco desses ares novos, digamos assim, né? Que era bem o que eu tava precisando. Quando eu fiz aquele vídeo reclamando bastante essa questão que eu tava desabafando no vídeo, falando que todos os livros eram iguais, que eu tava um pouco cansada. Então lá você consegue encontrar coisas novas. Então, eu vou começar mostrando aqui, porque eu tenho um aplicativo do Mac Livros, tá? E eu vou fazer junto com vocês. O Mac Livros, ele tem um aplicativo, quando você vai baixar ele vai pedir para você entrar com o seu login do GovBR. Então você vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha e aí ele vai entrar diretamente nessa página. O meu não tá carregando muito, não sei se é por causa da internet, mas ele vai aparecer essa página onde ele vai mostrar muitos livros que estão em alta, poesias, esse tipo de coisa, coisas que podem interessar você baseado no perfil que você montou. Fora isso, aqui a gente também vai ter a busca, estante e o seu perfil aqui embaixo, né? Nossa, a luz também tá ajudando muito. Mas aqui embaixo você tem esses 3 pontos, então ele é um app muito simples que realmente não é para complicar as coisas. E bom, eu acho que vocês entenderam que na parte da busca você realmente vai buscar os livros que você quer. Só que é importante vocês perceberem que o app do Mac Livros, eles não têm todos os livros do mundo. Por quê? Porque eles têm que comprar direitos, eles têm que fazer uma coisa legalizada e não é uma coisa tão fácil assim. Fora que esse app ele também funciona como uma biblioteca comum. Então isso significa que você tem um prazo para ler os livros. Se você realmente aluga um livro, é tudo de graça, tá, galera? Mas se você aluga um livro e você pega ele pra ler, você tem um prazo ali que até onde eu vi são 15 dias, pelo menos dos livros que eu tinha visto. Eu não sei se depende da quantidade de páginas, se aumenta um pouco mais ou não, mas os que eu tinha visto era tudo 15 dias. A questão é, depois disso você não vai lá e volta e você mesmo coloca na estante. Depois dos 15 dias acabou e o app cancela assim o livro que você pegou, né? Mesmo que você não tenha terminado de ler, e ele devolve para a estante. Por que eles fazem isso, né? Porque esse Mac Livros, ele tem muitos livros que tem cópias ou não. Tem alguns livros que não tem mais de uma cópia. E, como eu falei, ele funciona como uma biblioteca física normal. Então, se você pega um livro, outra pessoa não consegue pegar o mesmo livro para ler, mesmo que seja de forma digital. Então, você tem que dar meio que possibilidade para todas as pessoas. Nessa parte da estante, você vai ter esses 3 tópicos aqui em cima. Você tem os livros que você tá lendo agora, que no momento eu não tô lendo nenhum e ele tá me oferecendo para procurar um livro. Tem os lidos, meus livros e favoritos. Esses meus livros, não fez muito sentido pra mim, porque parece que ele tá cumprindo a mesma função do que os livros que eu li. Então eu não entendi muito bem a diferença, mas quem souber e quiser deixar nos comentários, fica à vontade. Eu aqui no app só li um livro, né? E eu li porque eu tava procurando uma coisa nova, realmente eu tava procurando um romance, e aí eu li um livro, e aí ele fica aqui nessa barra dos livros que você leu. E aí quanto mais você lê, mais ele vai preenchendo. Agora aqui no seu perfil, você pode colocar uma foto sua e você também tem algumas informações adicionais. Você vai ter seus livros lidos, o tempo de leitura que você teve, né? As páginas que você já leu, quantas páginas, dias seguidos que você tá usando esse app, que você tá lendo livros dentro desse app. Você pode compartilhar essas estatísticas, mostra o seu histórico de leitura, mostra os seus gêneros favoritos que você tinha colocado no início ali, quando você baixa o aplicativo, e você também pode mudar isso, você pode adicionar ou tirar esses gêneros, fora algumas informações adicionais, tipo política, fale conosco, perguntas frequentes, esse tipo de coisa. Então, aqui
tem tudo isso que eu falei, e aqui você pode adicionar ou retirar algum gênero. Então é só você clicar em cima. E aí, depois você desclica se você não quer. E os que você já escolheu, você também pode tirar. E assim por diante. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu fiz esse vídeo não só pra ensinar as pessoas a mexerem dentro do app, né? A mexerem no app. Eu acho que o layout deve ser um pouquinho diferente quando você entra no site, mas ele tem as mesmas coisas, se você não quiser baixar o app. Mas eu também acho que eu gostaria de dar a visibilidade, a maior visibilidade possível pra essa ação do governo, porque é uma coisa muito importante. E assim, eu acredito que as pessoas que me sigam talvez saibam, ou pessoas que já estejam um pouco mais por dentro dessa questão da literatura e da leitura no geral, mas ainda assim é muito importante frisar toda vez. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 8,4 milhões de pessoas que são analfabetas. E mesmo que esse seja o menor número histórico de pessoas analfabetas que a gente já teve aqui no Brasil, é sempre bom a gente continuar dando visibilidade para que esse número diminua cada vez mais. Além disso, o Brasil ele também vai ter uma taxa de 53% das pessoas que não são leitoras, e isso significa que essas pessoas não tocaram em um livro por pelo menos 3 meses, há 3 meses atrás. E a gente também tem uma porcentagem de 40% das pessoas brasileiras que tem falta de foco, que tem falta de paciência para ler. E sim, eu acho que, assim como a maioria das opiniões das outras pessoas, isso decorre também dessa questão do digital e do crescimento da internet, de como as coisas estão muito mais rápidas, dessa aceleração. E eu acho que essa ação do MEC mostra justamente que a gente não precisa transformar a internet em algo demoníaco e totalmente à parte. A gente pode juntar coisas do nosso dia a dia com o digital para facilitar a nossa vida, sabe? Mas a gente não pode utilizar isso para fazer as coisas pela gente. Então a gente tem que ter uma criticidade, a gente tem que saber ler, a gente tem que saber interpretar. E são coisas que eu acho que são básicas que a gente tá perdendo ao longo do tempo. Então acho que isso faz bem pro nosso crescimento, pro nosso conhecimento. E eu gostaria que vocês também compartilhassem esse vídeo, compartilhassem essa informação e compartilhassem também o meu vídeo curto, que talvez as pessoas também vejam mais rápido, digamos assim, né, que se interessem um pouco mais sobre o Mac Livros. E também, enfim, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre isso, se vocês já usaram, se vocês não usaram ou querem usar, porque eu realmente acho que vale a pena. E eu, mesmo que eu tenha usado só uma vez, eu consegui favoritar muitos livros, porque tem muitas coisas interessantes aqui.